Olá, meu guerreiro, gravando áudio. Olá, meu guerreiro, tudo bem com você? Passando. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu aqui, Wesley Rocha, para apresentar para vocês a revista, né, maravilhosa do mês de julho agora, que fala sobre aí Jesus Cristo, o Filho de Deus e a verdade que transforma. Muito forte essa revista, esse conteúdo, e eu quero aqui distribuir com vocês, eu quero aqui que vocês participem, deixem seus comentários aqui, mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu sininho de notificação para a gente aí estar mostrando para o YouTube, que é um canal relevante, um canal abençoado, e você está conosco. Então vem comigo hoje, que hoje tem coisa boa do céu para você. Então vem comigo, Brasil. Olha só, pessoal, estamos aqui com um tema fantástico. Iniciamos aí a Escola Bíblica Dominical hoje, dia 6 de julho de 2025, muito importante isso. E o tema aí é João, o discípulo amado de Jesus Cristo. O texto áureo, muito importante, quero que você acompanhe aí na sua revista, né? Ora, de seu discípulo, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus, João, capítulo 13, versos 23, texto áureo. Verdade prática aplicada, a verdade aplicada é pela revelação das Escrituras e pelo poder do Espírito Santo, vivamos presente século como referência do amor de Deus ao próximo. Muito importante isso, pessoal. Os objetivos dessa lição é muito importante também, que vai falar assim, ó, saber que seguir a Jesus gera transformação de caráter muito forte, ressalta a fidelidade de João como discípulo de Jesus. Terceiro, reconhecer que a caminhada com Jesus gera maturidade em amor. Muito importante, eu quero que você acompanhe aí, pegue a sua revista, você que não tem essa revista, né, que é agora aí de julho, a primeira lição, eu quero que você adquira. Se você não pode adquirir, né, muitas vezes por situação financeira, mas você anote aí os tópicos muito importantes que Deus vai te abençoar nessa lição. Olha só, vamos ler o texto de referência com essa maravilhosa edição aqui da Betel Dominical, né, muito importante, que foi também elaborado pelo bispo Abner, né, pelo Abner Ferreira, um grande homem de Deus aí, presidente da Comandar, né, da Conedar. Muito importante isso, muito importante. Então, olha lá, presidente Conemar, Marde, presidente Conemar, tá? Então vem comigo, vai ser forte, Brasil. O texto fala, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes e clamando. E Jesus os chamou. Versículo 22. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Evangelho de João 19, 26. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, que o discípulo a quem o amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Versículo 27. Depois disso, disse ao discípulo, eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 7. Capítulo 20, versículo. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que o Senhor, cingiu-se com as túnicas, porque estava nu, e lançou-se ao mar. É muito importante essa leitura que nós fizemos, que retrata-se, né, do chamado dos discípulos, e a qual esse chamado João está incluso, né? João, que é um discípulo chamado discípulo do amor, a qual Deus o considera, a qual Deus referencia a João nessa lição. E nós temos aqui também o tópico 1 desta lição, que é muito importante você se atentar. Agora nós vamos adentrar na leitura da revista desse tema tão especial. O jovem João, filho de Zebedeu. João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, foi um dos 12 apóstolos de Jesus. João e Tiago eram pescadores e estavam reparando as suas redes de pesca quando foram chamados por Jesus, né? E
os dois irmãos imediatamente deixaram tudo, exclusivo seu pai, e passaram a seguir Jesus. É muito importante esse tópico, a qual nós lemos agora, que é uma significância muito maravilhosa, a qual os dois discípulos recebem aqui, né? João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Eles estavam lavando as suas redes, João e Tiago, quando Jesus aparece para eles e chama-os para esta obra. E neste momento, automaticamente, eles despediram as suas redes, deixou seu pai ali e seguiram a Jesus sem questionar. Isso é muito importante, o chamado de uma pessoa, quando ela ouve a voz de Deus, ela automaticamente desliga do que é material, ela automaticamente desliga do que está ao seu redor e ela faz aquilo que Deus ordena, atende o chamado, e é isso que Deus está falando para nós através dessa lição. Se você ouviu a voz de Deus, se você ouviu a Deus chamando você para fazer algo para Ele, é porque Deus vai investir em você. Deus vai lapidar, Deus vai transformar, Deus vai te encaminhar, Deus vai te direcionar o caminho para que você venha ter sucesso nesse caminho. Sucesso do reino. E olha só, é muito importante que o tema fala o jovem João, filho de Zebedeu. Então, automaticamente, estes discípulos, e anteriormente eram pescadores, eles tinham ali a sua pesca e automaticamente vendiam as suas pescas, vendiam os peixes que pescavam, vivia daquele negócio, e ele jamais imaginaria que um dia normal como esse hoje, ou normal como o dia que eles estavam pescando, e ao lavar as suas redes ali para guardar, Deus o chama, Jesus aparece para eles e o chama. E o tópico 1, o tópico 1.1 diz assim: dois jovens impetuosos. João estava presente em eventos marcantes na vida eterna e na vida de Jesus. Em alguns momentos ele chegou a revelar um caráter impetuoso, como quando a estadia de Jesus numa aldeia de Samaritano, e foi recusado Jesus ali. E Jesus automaticamente foi surpreendido por João e Tiago, que logo disseram: Mestre, quer que façamos, que digamos que desça fogo do céu, assim como fez Elias, e consuma eles daqui? Jesus vê a atitude de João e Tiago, e eles não estão preparados ainda, eles estão iniciando a sua caminhada com Jesus, mas eles, por seres ali, para querer defender o mestre, para querer mostrar, ali uma defesa, mostrar que estava com Jesus, eles iniciaram esse questionamento, porque eles não aceitaram aquele confronto do samaritano com Jesus, porque os judeus já não se davam com o samaritano, e eles aproveitaram aquele momento para aquele momento de ira, e falaram: Senhor, quer que façamos como Elias, que desça fogo do céu? E a resposta de Jesus foi mansa e suave, quando ele diz assim: olha só o que Jesus falou para ele. E Jesus falou: Mestre, não quer que eu... E Jesus disse: eu não vim para destruir as almas, mas para salvá-las do inferno. Lucas, capítulo de número 9, versículo 56. Eles esperavam que Jesus desse um sinal de positivo e dissesse: vamos orar, podem orar que vocês têm autoridade. Mas Jesus não, ele já estava ensinando os seus discípulos, ensinando aqueles dois ali, João e Tiago, que ainda que o homem seja confrontado, o homem que conhece a Deus, ainda que conheça o amor, porque Paulo diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, e devemos imitar a Deus, porque Deus é o amor. Deus estava ali mostrando para os discípulos, através de Jesus, que ainda que você seja confrontado, você não tem que retrucar, você não tem que tratar o mal com o mal. Ainda que você seja rejeitado, humilhado, onde você estiver, devemos mostrar que somos diferentes. Devemos mostrar que não devemos estar no mesmo nível daquela pessoa que te maltratou, que te falou mal, que rejeitou você, que te humilhou. Não. Você tem que mostrar para aquela pessoa que você é diferente, tratando-a com amor, tratando-a
né, com transparência ali, com mansidão, porque a Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo de número, capítulo 6, versículo 1, se tal homem for surpreendido por qualquer tipo de ofensa, vós que sois espirituais, encaminhar o tal com espírito de mansidão. Isso está em Gálatas. E prossigamos aqui a revista que diz assim, tópico 1.2, Filho do Trovão. Ao selecionar os seus 12 discípulos, o mestre chamou João e Tiago, filhos do trovão. Por que essa palavra, por que Jesus, né, referencia, ou dá-se e identifica aqueles dois como os filhos dos trovões? Né? E vemos aqui na revista que os filhos de Zebedeus foram assim chamados devido à sua personalidade, de sua personalidade impulsiva, personalidade forte, personalidade de defesa. Eles dois eram, assim, abre um parênteses para dizer que eram esquentados, pessoas temperamentais, pessoas que já vão para o combate, não aceitam a confronta, mas Jesus estava agindo ali. Jesus chamara para transformar. Jesus chama esses dois discípulos para ser seus discípulos, mas antes de ser discípulo, eles têm que passar pela esse estágio, eles têm que passar por esses momentos com Jesus para aprender que a vida não é assim, que a ação não é assim, que as atitudes não devem ser assim. Então vejamos que, né, e eles são chamados, por isso Jesus os chama filhos do trovão, né, num bom pensamento. Contudo, ao longo da sua caminhada com Jesus, vamos observar que Jesus aprendeu, olha, que Jesus não, no meio da sua caminhada, vamos aprender que João aprendeu o significado do amor de Deus, tendo em seu caráter transformado. Deus estava dizendo para João, eu vou transformar o seu caráter. E o seu caráter não vai ser mais impulsivo, não vai ser mais, né, esquentado, temperamental, mas você vai ter que ter uma mudança. E essa mudança vem de dentro para fora. Você tem que ser transparente, você tem que mostrar que é um homem de Deus, você tem que mostrar que é uma mulher de Deus, né? Não confrontando, não falando mal, não dizendo mal das pessoas, não confrontando, dando mesma moeda, não. Temos que tratar as pessoas com amor, assim como Deus nos ensinou. E o escritor ainda continua a escrever o perigo de se achar superior. Muito importante isso. Né? Tem muitas pessoas que, porque conhecem um pouco, porque já têm intimidade com Deus, porque já leu a Bíblia de várias vezes, ou várias vezes, já estudou bastante, ele se acha o superior e acaba que se encontrando com Deus, e Deus mostrando para essa pessoa que se é superior, que ele tem um porém. Tá? Todo homem vai ter um porém, né? Porque o homem não é perfeito, né? Porque o homem não está livre de pecar, de falhar. Só há um que nunca falhou, nunca pecou, que foi Jesus, e nos mostrou isso. Tá? Então olha aqui, João era um homem intenso em fé. Certa vez, quando Jesus e seus discípulos peregrinavam pela Galileia, João disse ao mestre que um homem estava expulsando demônios. É muito importante isso aqui, porque João está com Jesus, andando com Jesus, e ele acha digno só eles fazerem, só eles que estavam com Jesus, que estavam próximos, de fazer a obra. Né? Essa história é fantástica que está no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 38, a qual diz que um homem expulsava demônios no nome de Jesus. E João agora questiona, João e Tiago questiona a Deus, por que tem um homem ali expulsando demônios, sendo que ele não anda com nós? Ele não anda com nós, ele não está junto de nós, por que ele está fazendo isso? Ela é a resposta de Jesus para João e Tiago. Para João, convém-vos, muito importante isso, mas eles proibiram de fazer isso, não era um dos seus 12 discípulos, porque aquele homem não estava incluído, não estava andando com Jesus, não estava inserido ali nos 12 discípulos, na comitiva. João achava digno só eles fazer isso, mas Jesus dá uma resposta ao João, já ensinando a ele. Né? João estava equivocado, a posição dele, né? A postura dele estava equivocada, mas trata de um alerta para nossos dias, né? Sobre a tendência de diminuir ou desprezar o ministério cristão exercido pelos outros.
Se tem uma pessoa que está fazendo a obra de Deus, seja de qualquer igreja, de qualquer ministério, né, que seja, que pregue a Jesus, que fale de Jesus, né, deixa ele fazer, ele está fazendo em nome de Jesus, né? E essa atitude não granjeou simpatia de Jesus, essa atitude dele não gerou entusiasmo em Jesus, essa atitude de João, né, fez com que Jesus o advertesse, né, dizendo, para que não proibais. Jesus disse, quem não é contra ele é por ele, né? Que está lá em Marcos capítulo 9, versículo 13, 39, ele diz, quem não é contra mim, ele estava querendo dizer, quem não é contra mim é por mim. Quem é comigo pode deixar fazer a obra. Quem é a favor do meu nome, quem é a favor dos meus princípios, pode deixar fazer a obra. Então, quando um alerta para todos nós aqui, tanto os pregadores como os ministros, como os líderes, nunca se achamos superior. Porque quando se achamos superior, Deus vem e nos abate. Deus vem e mostra para nós que nós somos necessitados de se humilhar e estar no papel de servo. Se o próprio Cristo se fez servo, se o próprio Cristo se colocou ali como humilde, por que nós, seres mortais, carnais, não queremos fazer, não queremos imitá-lo? Então isso é muito importante aqui, né? Não sejamos, né, superior, e isso é um perigo que se alastra no meio do povo, das pessoas em questão de querer ser superior. Atente-se isso, tá bom? Um grande abraço para vocês. Continue firme. Eu parei aqui no ponto 3, né, 1.2 e 1.3 para dizer para você que é muito importante e que essa lição nós aprendemos que João e Tiago eram pescadores e estavam parando, né, estavam ali parados, reparando, limpando as suas redes quando foram chamados por Jesus. Então pega a dica, não se ache superior a ninguém, muito importante isso, né? Reveja as suas atitudes, seu caráter, né? Não seja impulsivo, não seja pessoa furiosa, pessoa que trate o mal com o mal, mas sim mostre que você é diferente, amando as pessoas, independente do que elas façam com você. Talvez você me questione, mas é muito difícil. A pessoa fala mal de mim, a pessoa fala mal de mim, a pessoa me maltrata, as pessoas me caluniam. Isso é isso que acontece. Jesus falou que nós sofreríamos pelo nome dele. Então, quieta-te, vê o seu temperamento, cala-te diante da situação de confronta e somente ore. Se não puder dar uma palavra naquele momento, mas ore pelaquela pessoa para Deus transformar o coração dela. Eu espero que eu tenha, né, aí esclarecido essa revista, um dos tópicos muito importantes. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e juntos em rumo à eternidade. Um grande abraço, fica com Deus, Deus abençoe a sua vida. Tá? Tchau, Brasil!